Olá, amados de meu Pai. É sempre uma alegria estar de novo aqui em contato com você através deste programa que tem sido uma bênção para nós. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Deus que se fez gente, que habitou entre nós e por graça Ele pode habitar em nós, sermos tabernáculos de Deus. Você pode ser um aliado nosso. Os links e endereços estão aí na tela da sua TV. Acesse o canal no YouTube, PIB Londrina 1, esse é o oficial, e a nossa página no Facebook é facebook.com/café e fé. Entre lá e compartilhe os links via WhatsApp, Facebook e esses instrumentos todos que você pode contar, e nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com a divulgação e colaboração. Nós sabemos que esse programa pode chegar ao maior número de pessoas e nós precisamos disseminar este trabalho para um público cada vez maior, e você é o nosso colaborador aqui. Nós estamos muito gratos pela sua participação. Nós vamos ter uma paradinha e já já eu volto. Retornando aqui, nós vamos hoje trabalhar um pouco sobre convivendo com a tentação. Eu sou tentado a viver sem tentação, mas são as tentações que mostram quem eu sou de verdade. Eu não posso prescindir-me da tentação. Sem as tentações, eu nunca saberia quão perverso ou quão perversa é a minha natureza e o quanto eu careço das misericórdias do Altíssimo em cada dia. Sem as tentações, eu não poderia ver a realidade da minha natureza humana. Uma coisa é certa: a tentação jamais deve ser estimulada. Porém, ela deve ser sempre esperada. Não devemos provocá-la, mas podemos aguardá-la. Ela vem. A tentação, ela faz parte da nossa vida cristã. Vem e é insidiosa e insistente. Vem e continua vindo. Ela sempre estará presente na vida de todo cristão
genuíno. E enquanto vivermos neste corpo carnal, todos nós seremos tentados diariamente. Além do que, não há uma vacina anti-tentação. Ela vai aparecer, ela vai nos atacar e nós vamos ver quem nós somos e o quanto nós carecemos da misericórdia de Deus. Esta oração livra-nos da tentação não é uma tradução adequada ou uma melhor tradução. Talvez a melhor tradução seja livra-nos na tentação. Quando a gente ora o Pai Nosso, dizer livra-nos da tentação não é propriamente a boa tradução. É livra-nos na tentação. Se não há vacina para a tentação, também não há antibiótico. Contudo, como disse Michael Green, um estudioso da Palavra de Deus, se for necessária a tentação e o pecado, para que Deus seja revelado em suas verdadeiras cores e Satanás nas dele, certamente alguma coisa foi salva do naufrágio. Há um bom adubo na podridão da compostagem. Você coloca ali muita coisa estragada, mas aquilo vai gerar um bom adubo. E eu dou graças a Deus pelas provações e tentações que chegam à minha vida. Como é bom saber, de fato, que toda tentação é uma oportunidade de nos achegarmos para Deus, de nos apropriarmos da misericórdia e da graça de Deus. Ninguém é forte o suficiente para resistir uma boa tentação. Por isso, a única via de escape é o trono da graça. Eu tenho esta certeza de que todas as vezes que eu recorro ao trono da graça, não é porque eu mereço, é porque a graça, ela é um favor imerecido. Eu sempre estou sendo tentado e não tenho alternativa, senão o colo do meu Abba, do meu Pai. Como eu sou fraco, muito fraco mesmo, eu preciso da misericórdia e da graça do Senhor todo o tempo. Eu sei que não há nada que conduza tanto à verdadeira humildade como a tentação. Ela nos ensina como somos fracos e como podemos recorrer ao trono da graça de Deus para nos sustentar no meio destas tribulações todas e dificuldades que nós passamos. Apenas os fracos, os mendigos, podem recorrer ao trono da graça em busca do suporte para as suas fraquezas. Somente os fracos podem recorrer à suficiência da graça de Deus. E é aí que a gente leva vantagem.
O pecado tem os seus prazeres e a tentação nos encaminha para gozá-los, mas o prazer que o pecado produz é passageiro. A tentação não leva isso em conta muitas vezes. Ela sempre doura a pílula mais do que o veneno escondido na sua cápsula. Então eu preciso demais encontrar este poder para me garantir quando eu sou tentado. Doug Bernett, ele foi muito claro quando ele pontuou: se você não quer que o diabo o tente com o fruto proibido, é melhor sair do pomar dele. Se você não quer que Satanás lhe mantenha mais excitado com as suas tentações, é melhor você sair do jardim dele. O problema é que a serpente tentou o casal no jardim do Éden, no jardim de Deus. E às vezes a tentação vem onde nós menos esperamos. É isso que torna a tentação um horror. Não existe ordem tão sagrada, nenhum lugar tão secreto nos quais não haja tentação. Não existe nenhum lugar, você pode ir para o deserto, os monges do deserto se trancafiavam nos lugares mais inóspitos e sem tanta possibilidade de contato com alguns agentes da tentação, mas lá mesmo eles eram tentados. Eu sou tentado na oração, eu sou tentado na pregação, eu sou tentado na meditação. Em todas as áreas da minha vida eu encontro motivos de tentação. Às vezes, quando estou orando, entra um pensamento ou um sentimento que aguça a minha carne e é aí que eu recorro ao trono da graça para que ele me suporte. Jesus foi tentado não porque fosse um pecador, mas porque ele era um homem. Como homem, você vai ser tentado. Toda tentação é humana. Se somos seres humanos, nós seremos tentados em todas as áreas. Jesus foi tentado em todas as áreas como um ser humano. Ele não foi tentado porque era Deus, ele foi tentado porque era homem. Porque Deus não tem tentação e ele não tenta. O apóstolo São Paulo, ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Preste bem atenção nesse texto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não se trata do nível dos anjos, nem da Trindade, mas é na humanidade. A tentação, ela acontece no nível da nossa humanidade.
Mas Deus é fiel e não permitirá que os seus sejam tentados além das suas forças. E, ao contrário disso, junto com a tentação, não é a parte, mas junto, Ele proverá o livramento, de sorte que nós possamos suportar esta luta, essa crise. Eu vou parar um instante aqui e volto logo depois dos nossos comerciais para a gente continuar pensando sobre esse tema. A nossa estante, sempre a gente está trazendo alguma literatura. Esse nós já trouxemos uma vez, mas nunca é demais. Esse livrinho aqui, A Bíblia e a Cruz, do Campbell Morgan, é uma obra excelente. É um livro sério e simples, que trata da obra da cruz antes da criação, na redenção do homem. E nossa indicação é que você realmente experimente. Ele é pequeno em tamanho, mas ele é grande em conteúdo e muito importante que nós conheçamos a obra que Jesus Cristo fez para que nós não vivêssemos, ou para que nós não vivamos apavorados neste mundo, achando que não tem solução. A gente tinha falado ainda há pouco sobre a tentação como algo humano, só somos tentados porque somos humanos. Jesus foi tentado em todas as áreas porque ele era humano. Não nos sobrevém nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças, da nossa capacidade. E Ele proverá o livramento. A minha esperança está no Altíssimo. A minha confiança está no Senhor. Pois se as tentações estão por toda parte, assim também a graça de Deus está por toda parte. Isto me dá muita confiança e muita garantia. Se eu sou tentado em todos os lugares, também em todos os lugares eu tenho o suprimento da graça de Deus. Sendo Deus onipresente, a sua graça também é ubíqua. Isso significa estar em todo lugar. Ela está em qualquer lugar. Não é uma graça que tem um lugar que não pode existir. Eu preciso sempre da graça do Senhor.
porque sempre eu estou sendo tentado. Em todos os momentos vêm ataques na minha vida e eu preciso recorrer ao trono da graça de Deus. Por outro lado, se eu não sou tentado, eu estou em grande perigo. Toda tentação é uma oportunidade de me levar para o trono da graça. Se não sou tentado, eu posso ser tentado a viver sem a dependência do Senhor. Eu sou tentado a andar por conta própria, e isto aí é uma arrogância sem tamanho. Na vida espiritual, não existe espaço para o autônomo, para o autossuficiente, para aquela pessoa que se autodetermina. Na vida espiritual, nós precisamos estar plugados e dependentes de Deus. Seria bom se pudéssemos viver sem defeitos, mas não é bom vivermos sem tentação. Elas nos impulsionam para a comunhão do Senhor. Ninguém é mais habilitado a ter vitórias nas tentações do que aquele que expõe as suas fraquezas diante do trono da graça. Eu sei que a criança, ela chora quando tem fome e ela busca, com esse choro, ser compensada na sua fome. E eu vou diante do trono e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu careço da tua graça. Abraham Wright é um estudioso da palavra de Deus. Ele escreveu: eu sou curado pelas enfermidades, enriquecido pela pobreza e fortalecido pela fraqueza. Sou curado pela enfermidade. A enfermidade me faz buscar. Eu sou enriquecido pela fraqueza, ela também me faz. Eu sou fortalecido pela fraqueza, eu encontro a proeminência do Senhor. Paulo, ele afirmou: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é aí que eu clamo pelo poder do Altíssimo. Quando eu sou fraco, eu me vejo melhor na minha fraqueza e dependo da suficiente graça de Deus. Quando eu sou tentado, eu percebo a minha natureza corrupta e a minha fraqueza, e eu busco: Senhor, tem compaixão de mim, sou o pecador. Nada me revela melhor a minha fraqueza do que a tentação. Ela me mostra quem eu sou de fato. Eu digo como um santo do passado disse: não me tires as tentações, senão eu serei tentado a viver sem ti. Eu vou me achar tão autossuficiente que eu vou descartar o próprio Deus. As tentações desvendam o que somos e ainda onde vamos buscar ajuda. Em quem nós vamos buscar ajuda para que nos sustente? Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: as minhas tentações têm sido as minhas mestras
em teologia. Eu também não as posso desprezá-las, pois elas me conduzem ao trono. As minhas tentações são as minhas mestras em teologia, em conhecer a Deus, porque elas me instigam, me estimulam a buscar o caminho de Deus. Há um monge do século XV, um monge alemão chamado Thomas de Kempis, ele diz o seguinte: não existe ordem tão sagrada, nem lugar tão secreto nos quais não haja tentação. Já citei essa frase antes, mas aqui dando a fonte. Não existe ordem tão sagrada, nem lugar tão secreto, nos quais não haja tentação. Um outro homem do passado, que foi Matthew Henry, ele no século XVII, ele disse o seguinte: o melhor dos santos pode ser tentado pelo pior dos pecados. O melhor dos santos pode ser tentado pelo pior dos pecados. Mas não se torture. Tentação não é pecado. E nós vamos encontrar aí a graça de Deus para nos suportar nas nossas fraquezas. Lembre, porém, que a tentação promove mais, a tentação ela promete mais do que produz, mas ela tem um valor para nos ajudar a depender do Senhor. Se for assim mesmo, é melhor recusar a isca do que debater-se com a armadilha. Nós vamos ser tentados, mas vamos olhar e dizer: Senhor, vem nos dar força e capacidade para vencer aquilo que pode nos destruir. José, no Egito, recebeu uma tentação muito forte da mulher de Potifar, que resultou na cadeia. Mas também por causa disso, ele foi a segunda pessoa no trono do Egito, por causa de ter resistido à tentação. A tentação não deve ser procurada, como já falamos, mas deve ser esperada. A tentação é humana e todos nós somos tentados. Mas quando somos tentados, podemos recorrer ao trono da graça. A tentação revela a nossa natureza caída e a nossa fraqueza. Ela não é em si pecado, mas ela pode nos levar ao pecado. Por isso, o melhor que podemos fazer diante da tentação é recorrer à fonte da graça para buscar socorro em ocasião oportuna. Nós temos que agora olhar para o Senhor Jesus. Em Hebreus, no capítulo 4, nos versos 14 a 16, a palavra de Deus diz assim: assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que o Senhor encha o seu coração com a suficiência da graça de Deus. Até o nosso próximo programa.